Opa, tudo bem? Alguns dizem que não sentiram nada ao assistir a esta cena, mas para mim, talvez seja a história de amor mais silenciosamente devastadora do mundo. Tanto que quando as filmagens terminaram, até Meryl Streep admitiu que sentiu que deveria ter aberto aquela porta do carro. Este filme, uma vez, despertou profundas conversas sobre casamento e feminismo. Na verdade, dizem que, após seu lançamento, as taxas de divórcio em muitos países tiveram um aumento perceptível. Essa onda crescente de separações levou as pessoas a questionarem: por que o casamento costuma ser tão entediante? Se essa é a sua verdadeira natureza, por que ainda o mantemos em tão alta estima ou o desejamos com tanta intensidade? E assim, por pedido popular, hoje vou falar sobre a adaptação cinematográfica do romance As Pontes de Madison, do autor americano Robert James Waller. Era um dia escaldante de verão. Francesca, agora uma dona de casa há muitos anos, tinha visto seus contos de fadas juvenis murcharem sobre o peso das tarefas diárias e da rotina doméstica. Ela não suportou o barulho alto da porta quando o filho entrou de supetão. Antes que pudesse reclamar, o marido veio logo atrás, batendo a porta também. Suas sobrancelhas se franziram profundamente. Os pedidos de desculpa, ditos sem muito empenho, mal haviam terminado quando a filha entrou, ligando casualmente o rádio em sua estação favorita, completamente alheia à tristeza nos olhos da mãe. Eles já estavam acostumados a viver assim. A família então se sentou para comer. Francesca apoiou o queixo nas mãos, os olhos cheios de anseio, esperando que alguém compartilhasse algo com ela. Qualquer coisa. Alegria, tristeza, uma história. Mas estava claro, ninguém percebia sua dor silenciosa. Essa era a vida de Francesca, uma dona de casa presa em um espaço apertado e invisível. Só ela sabia como abrir aquela gaveta teimosa. Só ela conseguia impedir que as roupas das crianças virassem um caos. Mais tarde, o marido levou os filhos para uma feira de gado na cidade. Observando-os partir, Francesca sentiu a brisa no rosto. Ela teria alguns raros dias de paz. Mas o calor do verão era insuportável. Ela bebeu chá gelado e bateu o tapete contra o pilar da varanda para tirar a poeira. Nesse momento, uma pequena caminhonete subiu pela estrada de terra. Um homem de meia idade desceu e olhou para a mulher do campo um pouco tímida à sua frente. Ele sorriu, calmo, profundo e cativante. Francesca o observou com cuidado, e quando soube que o homem era um fotógrafo à procura de uma ponte coberta, parecia saber exatamente onde ela ficava. Embora tenha dito o nome de imediato, não conseguiu descrever bem a localização. Vendo que o homem não representava perigo e sentindo-se terrivelmente entediada, Francesca se ofereceu para levá-lo até lá. Nenhum dos dois sabia, mas naquele momento o destino silenciosamente mudou de rumo. Assim que entraram na caminhonete, Francesca ficou visivelmente nervosa. Ela nunca tinha ficado sozinha com um homem estranho antes. Robert conversava sobre as cidades, rios e montanhas que havia visto em suas viagens. Quando mencionou ter visitado uma pequena cidade italiana chamada Baris, Francesca ficou surpresa. Aquele era o seu local de nascimento. Além da família, aquela era a primeira vez que alguém que estava em Baris ela encontrava. Seus olhos se iluminaram, cheios de inveja e admiração, enquanto olhava para Robert. Então começaram a falar sobre casamento. Robert era de Washington. Ele havia sido casado uma vez, mas como seu trabalho exigia que ele viajasse frequentemente para diferentes países para fotografar, ele e a esposa passavam pouco tempo juntos, o que acabou levando ao divórcio. Quando Robert perguntou há quanto tempo Francesca era casada, ela hesitou. Só conseguiu dizer que vivia naquela pequena cidade havia quase 20 anos e que a maior mudança de sua vida tinha sido se mudar para os Estados Unidos para seguir o marido. Foi tudo. Quando Robert foi pegar um cigarro, acabou tocando de leve na perna dela. Francesca se encolheu levemente e, com educação, afastou-se. Mas aquele toque fugaz fez algo mudar, algo sutil e não dito. Quando chegaram à ponte, Robert começou a tirar fotos enquanto Francesca caminhava pelas tábuas de madeira.
Ela espiava entre as vigas, observando-o silenciosamente, mas no momento em que Robert se virou, flagrou o olhar dela. Francesca sentiu um lampejo de pânico que não soube explicar. Para agradecê-la pela ajuda, Robert colheu um pequeno buquê de flores silvestres e o ofereceu a ela. Foi um momento de raro romance que Francesca não sentia há anos. Ela não resistiu a provocá-lo. Robert pareceu surpreso, mas Francesca caiu na gargalhada. Olhando para aquele homem um pouco desajeitado, talvez nem a própria Francesca tivesse percebido, um sentimento novo e inedescritível florescia silenciosamente dentro dela. Na volta para casa, eles já não se continham. Cantavam junto com o blues animado que tocava no rádio. A tarde era quente, mas o passeio parecia leve e despreocupado. Mas antes que pudessem conversar mais, a caminhonete parou em frente à casa de Francesca. Eles deveriam ter se despedido ali, mas algo permaneceu no ar. Então Francesca não conseguiu evitar convidado para entrar e tomar um chá. Enquanto preparava o chá gelado, Robert descobriu feliz que a estação de rádio tocava o tipo de música que ele adorava. Na conversa, perceberam que compartilhavam muitos interesses, mas suas vidas não poderiam ser mais diferentes. Robert não tinha esposa nem filhos, vagando de lugar em lugar. Francesca, como tantas mulheres, tinha marido, filhos e tarefas intermináveis. Mas essa vida não era o que ela havia esperado. Seus sonhos juvenis estavam há longo tempo enterrados sob a repetição dos dias. Enquanto Francesca falava, sua expressão se apagava. Robert não sabia como consortá-la. Ainda assim, ficou subitamente curioso que tipo de homem era o seu marido. A primeira palavra de Francesca foi limpo. Embora ela pintasse um retrato de uma vida conjugal satisfeita, a tristeza em seus olhos era impossível de esconder. Observando-a silenciosamente, Robert lembrou-se de algo que havia escrito durante suas viagens. Sonhos antigos são bonitos. Mesmo que nunca se realizem, sou grato por tê-los tido um dia. O comentário de Robert fez Francesca explodir em risada. Ela o convidou para ficar para jantar, dizendo que não havia restaurantes decentes por perto. Mas só ela sabia. A verdade era que a chegada de Robert havia silenciosamente devolvido vida à sua existência monótona. Ela se pegou olhando pela janela para o homem lavando o rosto no quarteirão. De repente, percebeu o quão fora do comum estava agindo. Virou-se com um pequeno sorriso e não fazia ideia do que tinha dado nela. Quase inconscientemente, foi até o espelho e colocou um par de erilhos. Enquanto Francesca cozinhava, Robert ficou para ajudar, diferente do marido que só se enterrava no trabalho da fazenda. E quando Robert entrava e saía da casa, sempre fechava a porta com cuidado. Ela percebeu e gostou disso. Depois do jantar, Robert compartilhou animadamente histórias de suas viagens. Francesca riu até ficar sem ar. Fazia tanto tempo que não ria assim, tanto tempo que não encontrava alguém que realmente ressoasse com ela. Mais tarde foram dar uma volta. Robert começou a recitar um poema com grande entusiasmo. Francesca o reconheceu imediatamente. Eles trocaram versos completamente em sintonia. A admiração entre eles crescia a cada palavra, mas essa harmonia despertou inquietude no coração de Francesca. Depois da caminhada, voltaram para casa. Francesca começou a se acalmar lentamente, percebendo que trazer um estranho para dentro da casa talvez já tivesse ultrapassado um limite. Percebendo seu desconforto, Robert a tranquilizou com gentileza. Talvez tenha funcionado. Logo voltaram à mesa e retomaram a conversa calorosa. Francesca perguntou, curiosa, se Robert alguma vez se arrependeu de não ter uma família. Mas, para sua surpresa, ele devolveu a pergunta. Francesca ficou ofendida, sentiu que ele havia ultrapassado um limite. Robert não esperava uma reação tão forte. Para evitar mais constrangimento, ele juntou rapidamente suas coisas e disse que partiria no dia seguinte, após terminar as fotos. Mas antes de sair, deixou-lhe uma última frase. Aquela única frase quebrou a última camada de contenção de Francesca. Enquanto Robert se afastava, uma poderosa onda de emoção tomou conta dela. Ela se sentou lentamente na cadeira de balanço junto à porta, os olhos fixos na direção para onde Robert havia ido.
A noite abafada agitou inúmeros pensamentos. Ela afrouxou a blusa e ficou sozinha à beira da varanda, sentindo a brisa contra a pele. Então tomou uma decisão ousada. Rabiscou uma frase em um pedaço de papel, entrou na caminhonete e dirigiu até a ponte coberta, prendendo o bilhete na parede de madeira. Talvez fosse o destino, sinalizando que sua conexão não estava destinada a desaparecer tão rapidamente. No dia seguinte, enquanto Robert fotografava a ponte, encontrou o bilhete. Quando a mosca branca abrir as asas, se estiver com fome para jantar, será bem-vindo depois do trabalho. Ele sorriu. Sabia exatamente o que isso significava. Francesca estava o convidando, à sua maneira silenciosa. Após receber a resposta clara de Robert, Francesca sentiu um misto de nervosismo e excitação no coração. Ela foi apressada à cidade, escolhendo cuidadosamente uma garrafa de vinho tinto, e comprou o vestido que admirava havia tanto tempo. Enquanto isso, Robert encontrou uma mulher no restaurante, Redfield, famosa pelo caso que teve com um homem da cidade vizinha. Ela recebia olhares de desprezo de todos ao redor, até da garçonete. Observando isso, Robert não pôde deixar de pensar em Francesca. Afinal, ela também era uma mulher casada. Se as pessoas descobrissem seus encontros secretos, os boatos certamente surgiriam. Então, após um longo momento de reflexão, Robert pegou o telefone e ligou novamente para Francesca. Francesca, embora decepcionada, recusou-se a deixar aquele momento escapar. Uma onda de coragem tomou conta de seu coração. Uma coragem misturada com uma expectativa trêmula, que os levou a se encontrar na ponte coberta, como planejado. Robert tirou sua foto. No enquadramento, o sorriso de Francesca era radiante, cheio de vida, como de uma jovem novamente. Naquela noite, ela vestiu o vestido novo e ficou diante de Robert. Naquele exato momento, o rádio começou a tocar uma música suave. O ar pesado do verão acendeu algo entre eles. Eles dançaram nos braços um do outro, e o que deve acontecer entre amantes, aconteceu em toda a sua intensidade naquela noite. Na manhã seguinte, dirigiram centenas de quilômetros para fora da cidade. Lá, ninguém os conhecia. Sem regras, apenas duas pessoas compartilhando algo passageiro, mas belo. Eles se abraçaram, riram e conversaram, e depois encontraram um bar local cheio de estranhos. Ali eram livres para viver cada batida do coração ao máximo. Mas na quarta manhã, tudo mudou. O coração de Francesca se encheu de dúvida e medo. O pensamento da despedida a envolveu como uma rede, apertada e sufocante. Ela começou a agir de forma estranha, tentando esconder a tempestade dentro de si. Com um tom amargo, acusou Robert de poder ir embora com facilidade, enquanto ela ficaria presa naquela vida para sempre. Robert implorou para que ela não dissesse aquilo, mas Francesca não conseguia parar. Suas palavras ficaram mais afiadas, mais dolorosas. Robert permaneceu em silêncio, absorvendo cada golpe. Mas isso só deixou Francesca ainda mais angustiada. Mas Robert não era o tipo de homem que Francesca imaginava. Ele não era alguém que pulava de um romance para outro. Ele a amava, seu fogo, seu alma, sua beleza, sua verdade. Quando Robert finalmente pediu que ela fosse com ele, o coração de Francesca se agitou. Ela trocou de roupa e arrumou rapidamente as malas. Mas durante a última refeição antes da partida, seus pensamentos começaram a vagar. Ela pensou nos filhos, pensou no homem que, embora não fosse romântico, sempre cuidara dela em silêncio, no lar estável que haviam construído. Temeu que partir destruísse tudo, que sua família fosse ridicularizada, transformada em escândalo. Robert não disse nada, ele apenas ouviu. Sabia, talvez não houvesse mais nada que pudesse levar consigo. Após um longo silêncio, disse que ficaria na cidade por mais alguns dias, dando a ela tempo para decidir. Quando a meia-noite chegou, Robert se virou e foi embora, desaparecendo na escuridão. A porta se fechou suavemente atrás dele, escondendo os soluços silenciosos de Francesca. No dia seguinte, o marido e os filhos voltaram. Francesca mais uma vez se tornou a dona de casa comum. As pequenas rotinas da vida retornaram, mas por dentro ela se sentia oca, como se algo tivesse sido arrancado, para nunca mais ser substituído. Então, numa manhã chuvosa,
Francesca foi à cidade com o marido para fazer compras. Eles se separaram para comprar o que precisavam. Depois de adquirir alguns itens domésticos em uma loja próxima, Francesca voltou para a caminhonete para esperar. E naquele momento silencioso, sob a chuva intensa, uma figura familiar surgiu lentamente. Sim, era ele, o homem que Francesca nunca conseguiu deixar ir. As emoções intensas entre eles foram todas carregadas em silêncio. Descobriu-se que Robert esteve esperando o tempo todo, pela decisão final de Francesca. Quando as duas caminhonetes pararam lentamente em um sinal vermelho, uma atrás da outra, Robert ergueu o colar que simbolizava a promessa deles, segurando-o alto pela janela. Naquele instante fugaz, todas as emoções enterradas vieram à tona. A mão de Francesca pairou sobre a maçaneta da porta, tremendo. Seu coração estava em guerra, impulso contra a razão. Então, o sinal ficou verde. Ainda assim, Robert não foi embora. Talvez fosse um pedido silencioso, ou sua última espera. A chuva embaçou as janelas e encheu os olhos de Francesca de lágrimas. Mas quando o marido buzinou, Robert finalmente ligou o motor, e Francesca nunca abriu a porta. As duas caminhonetes seguiram em direções opostas. A breve e bela conexão deles chegou ao seu fim agridoce. Francesca lutou para conter o sofrimento, mas o marido percebeu que algo estava errado. Ele não fez perguntas, apenas aumentou o volume do rádio, tentando abafar os soluços silenciosos ao seu lado. Nos anos que se seguiram, a vida de Francesca voltou à sua rotina tranquila. Os filhos cresceram e saíram de casa, e Francesca envelheceu ao lado do marido, mas às vezes não conseguia deixar de se perguntar: se tivesse ido com Robert, aquele amor teria resistido ao tempo? O que sua vida teria se tornado? Após a morte do marido, Francesca tentou encontrar Robert, mas, por mais que procurasse, ele não estava em lugar algum. Até que, um dia, 3 anos depois, recebeu inesperadamente um pacote. Era de Robert. Dentro havia uma câmera, um colar com uma bênção, um álbum de fotos e uma carta escrita à mão. Ela descobriu que Robert já havia falecido, mas ele nunca havia esquecido o tempo que passaram juntos. Na verdade, ele pedira para ser enterrado sobre a ponte coberta onde se conheceram. Enquanto Francesca lia a carta, lágrimas escorriam por seu rosto. Mas a história não terminou ali. Em 1978, quando Francesca faleceu, deixou um testamento pedindo para ser cremada e que suas cinzas fossem espalhadas sob aquela mesma ponte. Esse desejo chocou os filhos. Para eles, fazia mais sentido que a mãe descansasse ao lado do pai. Enquanto a confusão tomava conta, o advogado lhes entregou um documento, contendo uma carta de Francesca e uma chave extra. Seguindo suas instruções, abriram uma caixa de recordações. Dentro, encontraram um caderno preenchido com os detalhes da vida de Francesca, incluindo a história daqueles 4 dias inesquecíveis. Ela escreveu que havia dado tudo à família enquanto esteve viva, e agora, na morte, desejava simplesmente devolver algo àquele que mais amara. Naquele momento, Michael e Carolyn finalmente compreenderam o significado mais profundo do desejo da mãe de ser cremada, e eles ficaram profundamente tocados pela história de amor secreta da mãe, emocionados por sua profundidade e sinceridade. Naquela noite, os irmãos conversaram por horas. Michael confessou que, ao longo dos anos, havia secretamente se sentido atraído por outras mulheres durante o casamento. Carolyn também se abriu. Ela suportara quase 2 décadas de um casamento estagnado e sem realização, cheio de luta silenciosa e resignação. Mas a história da mãe serviu de lembrete. Amor não é apenas paixão e romance, também é contenção, responsabilidade e as escolhas que fazemos. Ela também lhes mostrou que a vida nunca é um caminho reto. Todos, em algum momento, sentirão uma dúvida no coração. O que realmente importa é como a enfrentamos e as escolhas que fazemos. As palavras dela tornaram-se uma luz guia, iluminando os corações dos filhos. Os desejos inquietos de Michael foram aos poucos se apagando, e ele tomou uma decisão: valorizar mais profundamente a esposa e cuidar do casamento com renovado carinho. Carolyn, por outro lado, encontrou sua força. Ela vestiu o vestido que a mãe usara, aquele que carregava tanta coragem e significado, e finalmente pediu o divórcio.
pronta para buscar uma vida que realmente lhe pertencesse. Na cena final, os irmãos honram o último desejo da mãe, espalhando suas cinzas sob a ponte que um dia testemunhou o amor dela e de Robert. Naquele momento, parecia que a mãe e Robert finalmente haviam se reencontrado, duas almas sob a ponte, guardando um amor que nunca morreu. E assim, o filme termina. Talvez para muitos na meia-idade, a felicidade esteja em um sójus leal, filhos obedientes e uma lar estável. No mundo das pessoas comuns, a grande paixão é rara. O único erro de Robert foi ter chegado tarde demais. Quando entrou na vida de Francesca, ela já era esposa e mãe, presa ao dever. Embora o amor tenha despertado em seu coração, e embora soubesse sem dúvida que aquele era o amor mais true que já conhecera, ela escolheu deixá-lo ir. Se tivesse ido com Robert, o começo poderia ter sido cheio de emoção e romance. Mas com o tempo, ela, tão acostumada a uma vida tranquila, talvez tivesse dificuldade com o jeito errante de Robert. Poderia ter sentido saudades dos filhos, arrependido do impulso e até ressentido Robert e sua chegada. Robert era como um poema distante, um sonho vindo de longe, bonito, sedutor, inesquecível. Mas a vida não é perfeita, e uma vez que escolhemos um caminho, devemos carregar seu peso. Quando o tédio se instala, podemos desejar escapar, mas a vida que construímos, as responsabilidades que assumimos, podem desmoronar em instantes. Escapar pode trazer alívio de curto prazo, mas voltar ao que tínhamos antes, isso muitas vezes é impossível. Em As Pontes de Madison, a escolha de Francesca e Robert de se separarem foi uma escolha de maturidade e profundidade, e suas cinzas, reunidas sob a ponte coberta após a morte, tornaram-se um símbolo de romance eterno e saudade. A carta de Francesca aos filhos refletia lealdade inabalável à família que construiu. É isso por hoje. Vejo você no próximo.